Então, às vezes, a gente pega uma pessoa que está há 10, 15 anos psicótica e ninguém percebeu. Isso acontece, por incrível que pareça. Luísa Pimenta Rochael, goiana, 27 anos, formada em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, atualmente no segundo ano de residência em Psiquiatria na USP de Ribeirão Preto. Sempre muito curiosa em entender o funcionamento da mente humana, usa dessa curiosidade e de sua sensibilidade como bússola para se orientar no caminho rumo ao que tem de ideal de psiquiatra, bem como para sua construção como ser humano. A doutora Luísa faz análise há pouco mais de um ano e o que vive e viveu com sua analista transformaram sua maneira de ver e ouvir o mundo, lhe possibilitando levar a vida com uma leveza que só conheceu da primeira infância. Quando não está trabalhando, gasta suas horas lendo um bom livro, cuidando das suas plantas, fazendo algum esporte ou na companhia de pessoas queridas e que gostam de refletir sobre a complexidade da existência humana. Doutora Luísa, seja bem-vinda a esse espaço aqui, né? Agradeço você por aceitar o nosso convite. Qual a sua experiência com pacientes psicóticos? Primeiro, eu quero agradecer novamente aí a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que para mim é meu dia a dia. O meu primeiro contato com os pacientes psicóticos começaram num emprego que eu tive depois da minha formação, que era um emprego de home care. Eu ia na casa dos pacientes para atender coisas clínicas, na grande maioria das vezes. Assim, era um serviço terceirizado, a gente ia para ver se o paciente estava tomando bem as medicações, atenção primária mesmo. E tinham muitos pacientes que tinham diagnóstico de esquizofrenia que estavam conveniados a esse serviço. Então, eu tive muito contato com muitos esquizofrênicos, foram 6 meses. E eu percebi que eu gostava, que eu achava muito legal estar com eles, de tentar entender o que eles estavam falando. E foi quando eu comecei a pensar, na verdade, em psiquiatria. Que até então eu entrei pensando em psiquiatria, mas ao longo da graduação, por não ter tido uma vivência, eu acabei pensando em outras coisas, que eu gostava de tudo mesmo. Então, aí, quando eu tive essas experiências, eu falei, não, é psiquiatria que eu vou fazer. Então, a minha primeira experiência mais real foi nesse emprego. E aí, quando eu passei, né, na residência, enfim, né, todos os dias eu tenho contato praticamente todos os dias com paciente psicótico, né? Então, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem uma unidade de emergência, que é para atender pacientes agudamente psicóticos, né? Que a psicose é uma quebra da realidade. Ela não está ali na realidade naquele instante. Eles chegam para a gente, em geral, na unidade de emergência, muito desorganizados. Tem a unidade de emergência, tem a enfermaria, que são para pacientes mais crônicos, que precisam de cuidados por mais tempo, às vezes uma psicose mais refratária ao tratamento. Em geral, são pacientes que estão um pouco mais organizados, menos hostis, mas ainda precisando de cuidados intensivos. Tem os ambulatórios, que são para pacientes que já estão bem, que estão tratando em casa, que conseguem retomar a vida. Então, eu tenho contato tanto com esses pacientes que já estão bem e remitidos, como pacientes que estão bem, porém não remitidos, com sintomas residuais de delírios, alucinações, enfim. E atualmente eu estou trabalhando também em São Paulo. Então, atendo em São Paulo em unidade de emergência, eu atendo porta de psiquiatria. Pacientes agudos, assim como aqui na unidade de emergência. Esse é o meu campo de trabalho, com os pacientes psicóticos, tanto crônicos quanto agudos. Doutora Luísa, o que tem observado no que diz respeito à resposta medicamentosa nos casos de psicose? É uma questão que tem inúmeras lentes que a gente pode olhar. Vai depender de vários fatores. O primeiro fator é o que levou esse paciente a ficar psicótico. Se foi o uso de substância, se foi uma doença psicótica primária, né, como no caso de esquizofrenia, se foi secundário a um quadro de humor, o paciente vinha entristecido no episódio depressivo e aí ele fica psicótico, ou se é secundário a um transtorno afetivo bipolar, tudo vai depender do que está por trás desse quadro. Até porque a farmacologia, para cada caso, em geral, ela tem uma peculiaridade. Às vezes a gente usa os mesmos fármacos, mas às vezes em doses diferentes, por períodos diferentes. E a resposta terapêutica em relação aos fármacos, ela é muito relacionada ao que motivou a abertura do quadro.
Então, por exemplo, pacientes usuários de substância, um quadro psicótico secundário ao uso de maconha, que chega bem desorganizado ali numa enfermaria. Em geral, a gente acredita que cessando a maconha, a chance da pessoa não remitir do quadro psicótico é muito grande. Com ou sem uso de substância, com ou sem uso da medicação, desculpa, a gente usa a medicação porque é importante, inclusive, para poder manejar o quadro ali naquele momento. Mas, em geral, a pessoa consegue organizar novamente a mente. Isso não é uma regra, podem ter casos que se tornam esquizofrenia, mas a grande maioria a gente consegue tratar bem. Os pacientes que têm diagnóstico de esquizofrenia, vai depender muito como é a estrutura familiar, se ele consegue tomar medicação todos os dias, como que é a adesão farmacológica, como que é o ambiente externo desse paciente, que é uma mente desorganizada num ambiente desorganizado, às vezes não há remédio que dê conta. Quanto tempo de psicose não tratado no paciente esquizofrênico é muito importante. Então, às vezes a gente pega uma pessoa que está há 10, 15 anos psicótica e ninguém percebeu, isso acontece por incrível que pareça. Que às vezes ela não desorganiza o comportamento, não fica hostil, mas fica ali com delírio. E aí fica anos e anos nesse funcionamento. Depois, para fazer o tratamento e remitir completamente é muito difícil. Não é que não acontece, mas às vezes demora muito mais tempo e às vezes podem ficar sintomas residuais. A estrutura mental prévia do paciente antes. Como que era essa mente antes dele ficar psicótico? Era uma mente que já tinha funcionamento psicótico? Porque se for uma mente mais psicótica, às vezes, quando ele remitir, ele vai remitir para um estado que já era uma mente mais desorganizada. Então, a gente não pode esperar que um paciente A e B tenham as mesmas respostas. Pode ser que a pessoa que tenha uma mente mais psicótica, ela vai ficar com alguns resíduos que para a gente é resíduo e para ele não. Para ele é o funcionamento normal dele. Tem muitos vieses aí para a gente olhar, por isso que é importante a gente singularizar o tratamento. Entender a história prévia, entender o contexto atual e elaborar uma boa proposta terapêutica com o paciente e com o suporte dele, que pode ser família, pode não ser. Aí vai depender de como é a rede desse paciente. Doutora, na sua concepção, como se a psicoterapia com pacientes psicóticos? Essa pergunta... Polêmica, né? Muito polêmica essa pergunta. Não é exatamente o que eu concordo, mas é a minha experiência. A minha experiência é dar novamente a um paciente psicótico o controle da própria vida. Essa é a nossa intenção. Agora, pensando no paciente com esquizofrenia, né, que os outros pacientes psicóticos, em geral, eles têm mais bem preservado questões básicas de vida. O paciente com esquizofrenia, ele perde muito a funcionalidade, a autonomia. A nossa intenção com esses pacientes na psicoterapia é fazer ele tomar remédio, que é uma coisa muito difícil no paciente que tem esquizofrenia, porque em geral eles não acreditam que precisam, não acreditam no diagnóstico. Então, assim, a nossa primeira função é ir contando para ele o que é a esquizofrenia, o que é o transtorno psicótico, por que ele precisa de tratamento, às vezes para a vida toda. Então, na minha vivência, esse é o tipo de psicoterapia que é vivida, que os pacientes vivem. Também, muitos sintomas negativos. Por exemplo, os pacientes com esquizofrenia têm muita dificuldade de elaborar as próprias emoções, de dar nome às próprias emoções, de falar que tristeza é tristeza, felicidade é felicidade. Às vezes não conseguem expressar essas emoções, então a psicoterapia também vem no intuito de ensinar eles a dar nome ao que eles sentem e a externalizar o que eles sentem. Isso na psiquiatria, mas aí entra a questão polêmica. Aí é uma área que vocês vão falar muito melhor do que eu, pelo pouquíssimo que eu conheço. Pode-se falar em cura do ponto de vista psicanalítico. Olha, como a doutora disse, é polêmico, né? Quando se fala em cura na psicanálise, você pode levar uma pedrada a qualquer momento, dependendo de onde você está. Eu acredito que sim, mas acho que não se trata de uma cura neurótica. Dentro da psiquiatria, podemos falar em cura de uma psicose? Aí vai depender da psicose. Se a psicose é secundária ao uso de substância e a gente está tratando e o paciente remitiu e a gente não fechou critério para esquizofrenia, ficou só um transtorno psicótico secundário ao uso de substância, sim, existe cura, porque na verdade é circunstancial a um contexto específico. A gente tira o fator causador,
e trata, o paciente não precisa de remédio depois de um certo tempo de tratamento. Transtornos psicóticos breves, que são as psicoses com menos de um mês de duração. Aí também é uma questão um pouco polêmica, mas em geral a gente considera retirar a medicação depois de um tempo de psicose tratada e controlada, quando não há resquício nenhum de psicose. Na esquizofrenia, não. Na esquizofrenia é um tratamento para a vida toda. Na psiquiatria, esquizofrenia é igual a tratar a vida toda. Doença crônica é igualzinho hipertensão, igualzinho diabetes, que precisa de tratamento por toda a vida. Dá um monte de fatores externos que prejudicam. Então, assim, é tratar farmacológico, tratar não farmacológico, tratar com psicoterapia, com terapeuta ocupacional. Não existe cura para psiquiatria, para esquizofrenia e para, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, que pode cursar também com sintomas psicóticos, tanto na fase de mania quanto na fase depressiva. Também não se considera cura para esses pacientes, é controle. Eu acho assim, né? Tem até um livro do Násio, ele é psiquiatra também, se eu não me engano, né? Ele é psiquiatra e psicanalista argentino, e ele fala sobre cura na psicanálise, né? O nome do livro é, sim, a psicanálise cura. Mas é exatamente isso que o Felipe falou, assim, né? Não é uma cura neurótica. Cura neurótica seria não ter mais aquele sintoma. Há uma cura psicanalítica no sentido de atribuir um novo olhar para aquela existência. Nesse sentido, há uma cura, né? Na sua trajetória clínica, doutora, teve algum caso de psicose que te despertou em algum momento? Tiveram vários, mas assim, eu vou tentar me lembrar de alguns específicos que eu sei que eu levo para a vida, né? O primeiro foi um paciente, como eu disse para vocês, nesse primeiro trabalho que eu tive. Era um paciente, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia refratária, assim, não me lembro das medicações especificamente, porque eu nem tinha uma vivência na psiquiatria ainda. Mas me lembro muito bem da apresentação dele, como ele interagia comigo. Me marcou muito porque ele não tinha sintomas negativos, quase nenhum, mas ele tinha muita desorganização do pensamento. Ele nem tinha tanto delírio, mas ele não conseguia ter uma linearidade do pensamento. Então, ele começava a conversar comigo, daqui a pouco eu estava falando B, C, D, ele não conseguia integrar os assuntos. Acredito até que ele entendesse o que eu perguntava, mas ele não conseguia me responder de forma que eu entendesse. E eu me lembro de ficar chamando ele para a realidade. Ele falava um monte de coisas que para mim não faziam o menor sentido, e eu falava, você entendeu o que eu te perguntei? E aí eu sentia que ele conseguia de alguma forma se espantar e entendia alguma coisa, e daqui a pouco ele descarrilhava de novo. Esse paciente me marcou muito. Um outro paciente que me marcou muito foi o paciente que retirou os próprios olhos por conta de um delírio. Esse paciente me marcou porque pude acessar o sofrimento do paciente psicótico através desse paciente. Me refleti muito sobre o sofrimento do psicótico, sabe? Porque até então, às vezes, a gente vê muito desorganizado e a gente não consegue acessar o sofrimento. E esse paciente eu refleti bastante na ocasião. Até hoje, na verdade. E um outro paciente que me causava muita vontade de rir. Tudo que ele falava, assim, eu não entendia por quê, mas eu ficava com muita vontade de rir, mas era um riso pueril, assim, uma coisa quase infantilizada, sabe? E aí eu até levei isso para minha análise na época. Eu falava, não entendo por que eu tenho tanta vontade de rir com ele. Não era nem dele, mas era rir com ele. E hoje eu entendo, assim, que era a pureza mesmo, assim, de não ter freios. De dizer o que quer sem achar que alguém vai pensar algo ruim dele. Ou, assim, ele não tinha medo do julgamento. Então ele ia lá e falava, sabe? E hoje eu entendo tanto que isso me despertava riso. Assim. Tem muita significação nessa coisa de tirar os olhos, né? Eu não sei se Felipe pegou o mesmo, acho que ele pegou a mesma visão minha aqui nesse sentido, né? Assim, o código justamente ele cria uma realidade paralela para não lidar com a realidade, no caso do esquizofrênico, por exemplo, né? O que Lacan já chamava de furaclusão, né? E tirar os olhos representa muito isso, né? De uma forma, né? Ali bem literal, apesar de ser uma história triste, caso e tanto para estudo. Eles têm um radar que é impressionante. É difícil você esconder alguma coisa de um paciente psicótico. E se você tenta esconder, o seu corpo fala, ele percebe, o seu cheiro exala, ele percebe. Eles não têm essa distância que a gente tem, que o neurótico tem, né, do superego. É muito bom essa interação entre a psicanálise e a psiquiatria. Acredito que as duas formam um bom par terapêutico, que devem e andam juntas. Muito obrigado pelo seu tempo.
que caminhem juntos. A psiquiatria e a psicanálise, eu acho que elas têm só a se somar aí, quando elas andam juntas. Muito Certamente. obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, e o convite é só fazer. Obrigado, Luísa. Um abraço para você, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.